Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade do Evangelho, ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo postado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. A missão dos doze apóstolos. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude, e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades também. E enviou-os a pregar o reino de Deus, Cristo já está dando autoridade aos discípulos, aos seus 12 apóstolos, e curar os enfermos. E disse: nada leveis convosco, não é para levar nada, leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Isso está lá em Mateus, está também em Marcos e também aqui. Esses três livros relatam praticamente as mesmas coisas, os mesmos versículos, um relato um pouco diferente, mas é relativo um ao outro, Tipo assim, a mulher que ungiu Cristo lá em Mateus, ela derramou o jarro todo de unguento. Em Marcos, ela quebrou o vaso sobre Cristo e molhou ele. E aqui em Lucas, ela ungiu os pés de Cristo, Cada um fez um relato diferente um do outro, que eles não têm alforje, nem duas túnicas, nem dinheiro, não tenha nada, vá de mão vazia, só com a palavra de Deus em seu coração para pregar. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacude o pó dos vossos pés em testemunho contra eles, Porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Aquele que não quer ouvir a palavra de Deus é da legião do mal, da legião de Satanás, E Cristo disse que sacuda o pó porque é o testemunho contra ele no último dia. E saindo eles percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo cura por toda parte, Isso aí foi quando Cristo mandou os apóstolos ir pregar o evangelho e curar. No capítulo 9 de Lucas, versículo 7, Herodes, o tetrarca, e João Batista. O tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido. Então, Herodes, estava confuso com as maravilhas que Cristo estava fazendo, Porque João já tinha terminado o seu mandamento, Herodes já tinha cortado a sua cabeça, Então era Jesus que João Batista, que é o Elias, veio preparar o terreno para Cristo, Veio preparar o caminho para Cristo, pregar o evangelho da salvação para o povo israelita e para as outras tribos e os gentios que era conhecido, e também aqueles que queiram ouvir a doutrina de Cristo. Por isso que Cristo foi enviado por Deus para esse povo que estava rebelde, que não quiseram voltar para Deus, Mandou Isaías, mandou Jeremias, mandou Zacarias, mandou
lembrar, mas já esqueço. O rapaz do dízimo, né? Esse profeta do dízimo, que é Malaquias, mandou esses profetas para exortar esse povo que estavam na legião do mal, abandonaram a legião de Deus e foram para a legião do mal, abandonaram a lei de Moisés, e ele estava roubando, matando, se prostituindo, porque a legião do mal é o que faz, né? Bebendo, faz tudo quanto não presta. E esse povo que está fazendo essa era a herança de Deus, né? A maioria se bandeou para a legião do mal e Deus tentou resgatá-lo através desses profetas, né? Tentou. Isaías até já falou que tinha falsos pastores cangulosos que já estavam pegando o dízimo para si próprio, né? Para se enriquecer a si próprio, né? E etc., fazendo falsos templos, pregando outras coisas, né? Por isso que Deus enviou seu Filho para transformar em carne e tentar resgatar esse povo, mas sem êxito, né? Só alguns que seguiram a Cristo. A maioria ficou onde estavam, né? Na legião do mal, né? E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, né? E estava em dúvida, porque dizia alguns, né? João ressuscitaria, né? João ressuscitara dentre os mortos. Estão dizendo que era João que ressuscitou. Outros diziam que era Elias, e etc, e etc, né? E outros que um profeta das antigas, né? Que havia ressuscitado, né? Mas não sabe eles que era Cristo. E disse Herodes a João: mandei eu degolar, né? Quem é, pois, né? Eu mandei degolar João, então não é ele. Só se ele ressuscitou, né? Quem é, pois, este quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo, né? Herodes procurava vê-lo. No mesmo capítulo 9, versículo 10, a primeira multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, né, contaram-lhe tudo o que tinha feito e, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida, né? E, sabendo a multidão, o seguiu e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, a escurecer, estava perto, estava de tardezinha. Então, chegando-se a ele, os 12 apóstolos disseram-lhe: despede essa multidão para que, indo aos lugares e às aldeias em redor, se agasalhe e encha o que e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto, né? Mas ele lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos, senão 5 pãezinhos e 2 peixes. Como é que a gente vai dar de comer a uma multidão dessa, né? Salvo-se nós próprios, né? Ele disse. Então é melhor que nós se salve nós próprios com esses 5 pães e esses 2 peixes, né? Fomos comprar comida para todo este povo, porquanto estava ali quase 5.000 pessoas. E disse então aos seus discípulos, Jesus disse: fazeis-o assentar em rancho de 50 em 50, né? Uma patota de 50, uma patota de 50. Era 5.000 pessoas, né? Era muita gente. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, né? E partindo-os, deu aos seus discípulos para os pôr diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou
12 alcofas de pedaço, ainda sobrou 12 cestos de pedaço de pão. Então foi muito pão multiplicado, né? E peixe também. No capítulo 9 de Lucas, versículo 18, a confissão de Pedro, né? E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão quem eu sou? Cristo perguntou, né? O que é que esse povo está dizendo de mim? O que é que o povo está dizendo quem eu sou? Né? E respondendo eles, disseram: João o Batista. Outros diziam: é Elias, né? Porque João Batista é o mesmo, é o próprio Elias. Outro dizia: é Elias, outro que um dos antigos profetas ressuscitou, né? E disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou aos apóstolos. E vocês? O que é que vocês acham quem eu sou? Cristo perguntou aos apóstolos. Respondendo Pedro, disse: Ó, o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém, né, referisse isso, ninguém se falasse isso para ninguém, né? Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Então eles não queriam dizer que era o Cristo, né? Cristo disse: olha, não, a gente vai andar por aí, mas vocês não é para vocês dizer que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Cristo, né? Deixa o povo pensar o que eles quiserem, porque é necessário que eu, né, padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele falou isso para os apóstolos, né? Porque esses anciãos eram parte do povo de Deus. Esses escribas também faziam parte de Deus, que é povo israelita, né? Mas eles próprios, que eram povo de Deus, vai prender Cristo e vai crucificá-lo, né? Ainda no capítulo 9 de Lucas, versículo 23, cada um deve levar a sua cruz. Vamos ver que cruz é essa. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, depois que ele morrer e ressuscitar, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia a sua cruz. Você ore como Cristo fazia, né? Obedeça a Deus todo dia, né? Obedeça a doutrina de Cristo, obedeça aos mandamentos, faça o bem, né? Perdoe como Cristo faz, perdoe, ajude ao necessitado, né? Empreste sem esperar nenhuma paga, né? É essa. E morra pelo Evangelho, morra pelo Evangelho, apanhe por causa do Evangelho, né? Essa é a cruz que um verdadeiro cristão deve carregar, né? Principalmente, primeiro de tudo, o amor. Primeiro de tudo, o amor verdadeiro, segundo a doutrina e os mandamentos de Cristo, né? Que é fazer o bem, perdoar, né? Não está na legião de Satanás, mas sim na legião de Deus. Essa é a cruz, morrer até como Cristo morreu, por amor do Evangelho de Deus. Porque qualquer que quiser se salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quer salvar a sua vida, se perder-la. Que vida é essa que tem que se perder, né? Que vida é? A vida de pecado, né? A vida de estar enganando, de roubando, de se prostituir, adulterando, etc, etc. Você tem que perder essa vida para poder salvar a sua, né?
Mas qualquer que por amor de mim, de Cristo, perder a sua vida, salvará. Então, essa é a cruz, né? Aquele que morrer pela palavra de Cristo, pela doutrina de Cristo, pelos seus mandamentos, pelo amor principalmente, né? Por estar ajudando o necessitado, dando de comer, dando de vestir, de beber, perdoando o seu inimigo, fazendo bem a seu inimigo. Isso é, né, amor a Cristo, né? Por amor de mim, quem perder a vida fazendo essas coisas será salvo, né? É mesmo também aquele que perde a vida dos pecados, também salvará a sua, pelo arrependimento e o batismo dentro da verdadeira igreja, porque o batismo da falsa igreja não é aceito por Deus. Não pense que é porque não é, porque você está sendo enganado, né? E a enganação vem da legião do mal, da legião de Satanás, dos falsos pastores diabólicos, das igrejas diabólicas inventadas pelo homem, né? Porque o que aproveita o homem, né, ganhar o mundo inteiro e perder, né, perder a salvação de si mesmo, né? Porque tem muitos que perdem a sua salvação por ter muito dinheiro, por ter muitas casas, muito dinheiro no banco, muitas riquezas, perde a salvação porque acha que o Deus dele é os seus bens materiais. Porque que qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, se vocês se envergonhar do que estão praticando, né, deixar de praticar essas coisas, então Deus não vai se envergonhar de você, vai se gloriar de você, porque você deixou o pecado e seguiu o amor de Deus, né? Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que veja o reino de Deus. Então, alguns desses daí de Cristo, né, provarão, né? Provarão a morte, não vai morrer até que veja o reino de Deus, né? Alguns vai morrer ainda, né? Mas vão ver o reino de Deus em Cristo, né? No versículo 9 de Lucas, né? Versículo 9, capítulo 9, versículo 28, a transfiguração, né? Aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Isso também está lá em Mateus, Marcos, né? E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele, né, 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e que façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que diziam os discípulos. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram, né? E saiu da nuvem uma voz que dizia:
este é o meu filho amado, a ele ouvem. Então, o Espírito de Deus pairou lá sobre ele e disse, a ele ouve, João, Pedro e Tiago, para ouvir o que Cristo tinha a dizer. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. No capítulo 9 de Lucas, o versículo é o 37, a cura de um jovem lunático, Isso também está lá em Mateus, está lá em Mateus. O capítulo é o 9, o versículo é 37, a cura de um jovem lunático. Está em Mateus, também está em Marcos e aqui em Lucas. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Lhe saiu ao encontro uma grande multidão, quando descia lá do monte. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam expulsar. Porque, como está lá em Mateus, os discípulos não conseguiram expulsar porque Cristo disse que a fé deles era muito pouca. Eles tinham que ter, no mínimo, a fé de um grão do caroço de mostarda. E eles não estavam com essa fé, logo que foi dado esse poder a eles. É por isso que eles não conseguiram curar esse lunático. E Jesus respondendo disse, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos, pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos, pode vós esta palavra em vós, ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendesse, e perguntar a Jesus o que era isso acerca desta palavra. No capítulo 9, versículo 46, o maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, desse discípulo seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pôs-lhe junto a si. Também está lá em Mateus e em Marcos, E disse-lhe, qualquer que receber um deste pequenino em meu nome, a mim me recebe, E qualquer que me receber, a mim me recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for menor, este mesmo será grande.
Então aquele que não se exalta, né? Aquele mesmo que tenha uma mínima fé, esse será grande diante de Deus. Quem não no capítulo 9, versículo 49, tá? Quem não é contra nós, é por nós, né? E respondendo João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco, né? E Jesus lhe disse, não proíba, porque quem não é contra nós é por nós. Porque Cristo está falando essas coisas para os apóstolos, porque bem Cristo sabe o que é, quem é aquele homem, né? Que é uma pessoa justa, honesta, que está pregando verdade, né? E que está recebendo o poder de Deus, não é um falso pastor como já tem nesse tempo aí. Nesse tempo aí já tem gente fazendo essas coisas, falsificada, né? Por isso que Cristo disse, quem não é contra nós é por nós. Então esse cidadão que estava expulsando demônio, ele era um de que creia em Deus, que tinha muita fé, e Deus dava o poder de expulsar demônio a ele. Não é como os pastores fajutos de hoje, né? Que quem faz, que expulsa a Satanás. Satanás expulsa mesmo a Satanás, né? No capítulo 9 de Lucas, né? E o versículo é o 51, né? Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiro adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Disse, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que o Espírito sois, de que Espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. No capítulo 9, versículo 57, acerca do que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor, segue-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Então Cristo está dizendo que está andando, mas não tem nem onde ele tirar um cochilo, né? Se você quiser me seguir, siga, né? E disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai, né? Porque o pai dele estava morto, né? E mas Jesus lhe observou, deixa, né? Jesus disse para ele, observou, não, replicou ao rapaz, disse, ó, deixa aos mortos enterrar seus mortos, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Então, esse morto era um pecador, e o povo que estava lá com ele também era pecador. Não, que Cristo sabia que ele não queria saber nada de Deus. Só esse rapaz que pediu para seguir a Jesus. Mas antes dele ir, ele queria ir lá enterrar seus mortos. Mas como era todos cheios de pecado, ele disse, é melhor não ir, né? Porque se você
vai fazer o que no meio dos pecadores? Né? Então vai e prega a respeito do reino de Deus, se você for lá. Né? Vá lá, né? Vai, porém, tu vai, né? Lá enterrar seu pai, mas anuncia o reino de Deus, né? Porque eles são pecadores. Disse também outro Senhor: eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você quer me seguir, não vá mais em casa, siga daqui mesmo, né? Que é para que você não se desvie, né? E não seja apto para o reino de Deus. Se você voltar, pode ser que não volte para o reino de Deus, né? Não seja apto. Né? Então, ele era para dali seguir em diante, não voltar mais nem em casa. Né? Porque aquele que está com arado, ele tem que seguir reto. Se ele olhar, ficar olhando para trás, o boi ou o trator pode se desviar da trajetória e arar onde não deve. É isso que Cristo está dizendo, que se ele voltasse para casa para dizer que ia seguir a Jesus, os seus familiares podiam dizer: não, não vai seguir não, rapaz, tu é doido, não sei o quê. E poderia ser que ele não ficasse apto para o reino de Deus, né? Ele podia olhar para outro lado, né? E assim não seguiria para o reino de Deus. Versículo 10. Capítulo 10 de Lucas, a missão dos 70 discípulos. Né? E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante das suas faces, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Né? Onde Cristo havia de ir, ele mandou primeiro os discípulos para preparar o caminho, né? Pregar logo a Cristo para quando ele chegar lá, o povo acreditar nele. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara, porque lá em Mateus também está falando dessa seara, que é o povo israelita que se desviaram, o povo das tribos de Judá e as outras tribos que se desviaram, que são muitos, né? A maioria se desviou, né? Essa é a seara de Deus, que é a herança dele, né? Lá em Mateus não está escrito obreiro, está escrito ceifeiro. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aqui a seara é grande, mas os obreiros são poucos, né? Esses obreiros poucos que está tendo aqui é os que restaram do povo israelita, é os que ainda seguem a lei de Moisés, né? A seara é o que abandonaram a lei de Moisés e Deus então na legião do mal, e por isso que eles estão, né? Os obreiros que tem para demonstrar eles são poucos, né? Por isso que Cristo está falando essas coisas. Ide, eis que vos mando com cordeiro ao meio de lobos, né? Porque nesse tempo já tem falsos pastores, cães gulosos. Isaías já mostrou a respeito desses cães gulosos. Isaías 56:11 está falando desses lobos, né? São lobos devoradores, são pastores que nada compreendem. Cada um está pregando já nesse tempo aí para a sua própria ganância, fundando suas igrejas de ídolos, de deuses. Já tem aí muito nesse tempo, por isso que Cristo está dizendo que está mandando ele
como cordeiro ao meio de lobos, né? Porque é para eles doutrinar esse povo rebelde, né? E eles estão como lobo devorador, eles já mataram vários profetas de Cristo, prenderam, deram neles, pintaram e bordaram, né? Por isso que Cristo está dizendo que está mandando ele para o meio de lobos, são os falsos pastores desse tempo aí. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparca, e a ninguém saúde pelo caminho, né? E em qualquer casa onde entrardes, dizeis primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, responderá sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Então, mesmo que ele não dê paz de volta, né? Mas que ele fique lá comendo, bebendo, matando a sua fome, porque faz de conta que é o salário dele, porque eles vão sem comida, sem dinheiro, não vai pedir dinheiro a ninguém, porque ele não vai levar alforje para pedir, né? Não é como os dias de hoje. Nos dias de hoje, as falsas igrejas não quer saber, passa o alforje na mão do dinheiro roubado, na mão do dinheiro que é enganado, e etc, e etc. Né? Eles não querem saber, quer saber que o dinheiro venha para os cães gulosos de hoje. Né? E em qualquer cidade em que entrarde e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrarde e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade, se nós pegou, sacudimos sobre vós, sabei que com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Mesmo assim, ele tem que dizer que o reino é chegado. E digo-vos que mais tolerância, né, haverá naquele dia, no dia de julgamento, para Sodoma do que para aquela cidade. Porque ele está falando que há mais tolerância para Sodoma. Porque esses outros, eles foram para dar a doutrina de Cristo, para ensinar a doutrina de Cristo, né? Os mandamentos de Cristo para esse povo, né? E lá em Sodoma, ninguém foi para ensinar nada. Eles se tornaram da legião do mal, porque era Satanás quem dominava lá em Sodoma, lá em Gomorra também, né? Era a legião do mal quem predominava lá, porque não teve ninguém para pregar esse povo, eles eram inocentes, Mas esse povo aí foi chegado à palavra de Deus, foi chegado o reino de Deus, mas eles não aceitaram, mandaram o povo embora. Olha, não quero ninguém pregando aqui, pode ir embora, não quero. Então esses, no último dia, serão mais condenados do que o povo de Sodoma. Deus vai ter mais piedade para o povo de Sodoma, que não chegou nenhuma palavra de Deus para ele, do que para esse que recusaram, né? Ai de ti, Corazim, de ti, Betsaida, ai de ti, né? Esse é um julgamento, um pré-julgamento, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, né? Corazim e Betsaida foram feitos muitas curas, muitas maravilhas, mais do que em Tiro e em Sidom, né? Se fizeram as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito tempo, assentadas em sacos e cinza, se teriam arrependido, né? Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós, né? De que para vós de Corazim e Betsaida, né? E tu, Cafarnaum, que te
levantaste até ao céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está falando para o povo de Cafarnaum, né, que se levantou em favor, né, de Cristo, né. E voltaram os 70 com alegria, né? Esse povo voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram, né? Ficaram contentes porque eles conseguiram expulsar os demônios, né? E disse: Eu via Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo é nada para vos fará dano algum. Para esses 70 discípulos, né, que foram pregar a palavra de Deus, se uma cobra morder ele, eles podem pisar numa cobra, ela morder e não faz mal algum. Se eles pisarem num escorpião e ele picar, né, não vai fazer mal algum, nem o inimigo, nem a força do inimigo vai fazer nenhum dano para esses discípulos que acabaram de chegar da sua missão. Mas não vos alegreis, ele está dizendo para eles, né? Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem em vossos nomes escritos nos céus. Então, esses 70 discípulos que foram pregar, né, eles voltaram, né, e Cristo está dizendo para ele que serpente mordendo ele não vai fazer mal algum, escorpião mordendo ele não vai fazer mal algum, o inimigo, né, tendo força, né, também não vai fazer nenhum dano, né. Mas aí mas não fica alegre, que ele está dizendo, mas não fica alegre, porque se vós sujeita aos espíritos, não é para ele ficar sujeito aos espíritos. Alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito nos livros do céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentemente, né, a revelaste às criancinhas, né? Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, né? Então o Filho fez a revelação para esses 70 discípulos, né, a respeito do poder de Deus, né, e se revelou dizendo que ele era o Filho de Deus. E voltando para os discípulos, disse, em particular: Bem-aventurados os olhos que vê, e o que vê vos vede, e o que vos vede. Bem-aventurados os olhos que vê, e o que vos vede, o que vê e vê, né? Pois vos digo que muitos profetas desejaram ver o que vos vede, o que eles vê, né? E não os viram, e ouvir o que ouve e não ouviram. No capítulo 10 de Lucas, o versículo é o 25, a parábola do bom samaritano, né? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, né? Tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Tentando assim, interrogando Jesus para ver se fazia alguma contradição nele. E ele lhe disse: Que está escrito na lei?
como lês, né? A lei de Moisés, né? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está na lei de Moisés, né? E disse-lhe, respondeste bem, fazem isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? O doutor perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo, né? Está falando a ele, ao povo levita, né? E aos o povo levita, que é o da tribo de Levi, e os oh meu Deus. E esse sacerdote também que passou a lago era do povo israelita, né? Era o ensinador do povo israelita, e todos os dois passou afastado do que tinha sido roubado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, né? E aproximando-se, adotou-lhe as feridas e, deitando-lhe azeite e vinho e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Quer dizer, esse é um que esse samaritano é temente a Deus, é servo de Deus. E esse, né, esse que passou de longe, né, o de Levi, da tribo de Levi, e o outro, né, que nem sequer foi lá saber quem era que tinha sido espancado, passou de longe. É um povo sem Deus, né? É um povo sem coração, né? E é isso que ele está respondendo a essa pessoa. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e tudo o que demais gastar, e eu tudo pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Agora ele está perguntando, né, para ver, né? Ele está interrogando Jesus, né? E agora ele vai dizer, ele tem que dizer que é o samaritano, o próximo, né? Porque o próximo não só é um parente, um irmão, não, é aquele que está em dificuldade e você vai lá, ajuda, né? É isso que Cristo quer dizer. O próximo não é seu irmão, seu pai, seu filho, né? Seu vizinho, né? O próximo é aquele mesmo que você nem conhece, que está em dificuldade, e você vai lá e ajuda ele. Esse é o seu próximo. E ele diz: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira, né? No capítulo 10 de Lucas, o versículo é o 38, Marta e Maria, né? E aconteceu que, indo eles de caminho, né, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço,
e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude, né? E respondendo Jesus disse-lhe: Maria, Marta está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, né? Agradeço a todos, né, por ter assistido esse vídeo. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Que vocês se mantenham firmes na igreja de Deus, a única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? E que vocês se afastem das igrejas, né, falsificadas, dos pastores falsificados, das doutrinas de homem, né, dos mandamentos de homem, daqueles que cobram dízimo, faz propósito por dinheiro, faz jejum para conseguir mais dinheiro, faz santa ceia para tirar mais dinheiro do povo, faz congresso, né, para tirar dinheiro do povo, etc, e etc. Afaste dessas pessoas, que eles não são de Deus, mas da legião do mal, da legião de Satanás. A legião de Satanás inventou religião para criar as falsas igrejas. Voltarei com o próximo vídeo no livro de Lucas, capítulo 11, a oração dominical, né? Deixem um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que mais alguém fique sabendo da verdade, né? Ative o sininho para receber as notificações, né? E tenho dito.